de oração e de ensino, convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 27. Nós vamos ler os versos 4 a 8. Salmos 27, versículos de 4 a 8. Salmos 27. Vamos lá? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me socorre. Busquem a minha presença, buscai, pois, Senhor, a sua presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Se nós temos um salmo de inspiração que nos leva a compreender a importância da adoração ao Senhor, no templo aqui, a figura do tabernáculo, que aparece como esse local de centralização de adoração de Deus. E o salmista ele tinha a convicção de que naquele lugar era o lugar onde ele teria não apenas a presença de Deus, mas a comunhão com seus irmãos. E é nessa comunhão do Senhor, a comunhão com os irmãos, onde o Senhor ordena a sua bênção. Ele tinha a compreensão que nesse lugar ele tinha proteção, ele tinha a salvação do Senhor. Porque ele diz que ali é onde ele desejaria morar e contemplar a beleza, porque ali era o lugar onde ele se esconderia, ali é o lugar onde ele encontraria abrigo quando seus inimigos o buscassem. Ele tinha o abrigo do Senhor, o cuidado do Senhor. Ele mostra ainda que esse é o lugar de expressão comunitária, quando nós vemos no versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão e responde-me. Era o local onde a voz daqueles que clamavam ao Senhor eram ouvidas. Essa era a compreensão de que ali o Senhor ouvia a sua voz. Nós sabemos que hoje o Senhor ouve as nossas vozes, independente de onde estivermos. Ele nos ouve, antes mesmo de nós falarmos. Mas comunitariamente, na igreja, é onde todos nós podemos, em uma voz, celebrar ao Senhor e levar ao Senhor os nossos clamores, as nossas dores. E Deus espera pela adoração do seu povo. É o que nós vemos no versículo 8. O anseio do Senhor pela adoração do seu povo. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Ele tinha a impressão de ouvir no seu coração. Ele tinha a sensação de estar ouvindo a voz do Senhor dizendo no seu coração, busque a minha presença. E diante disso ele responde ao Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E nós estamos hoje no que temos como local de adoração de Deus. Deus não é limitado nessas paredes, mas é o lugar onde nós nos reunimos para celebrar a Ele. E o nosso objetivo é de celebrar a Deus. Deus espera ser adorado por seu povo. E nós, como povo do Senhor, nós vamos adorá-lo essa noite. E assim como o salmista respondeu a esse sentimento do seu coração, do Espírito dizendo, busquem-me, nós devemos responder ao Senhor hoje, porque Ele diz a nós também, busquem a minha presença. E a resposta do salmista para essa convocação foi, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E hoje nós podemos da mesma forma dizer, Senhor, eu buscarei a tua presença. Então te convido a ficar de pé agora e apresentar ao Senhor a sua intenção de buscar a presença dEle nesse lugar. Eu sei que talvez você tenha entrado aqui com muitos anseios e ansiedades no seu coração, com muitas questões, muitas dúvidas, muitas decisões a serem tomadas, mas tenha esse momento como um momento dedicado ao Senhor. Faça esse exercício de fé, coloque de ladinho os seus anseios do coração e diga, Senhor, eu buscarei a tua presença. Este é o momento que eu quero buscar a tua presença. E assim nós faremos. Eleve a sua voz ao Senhor e fale com Ele. Senhor, nós somos o teu povo. Nós somos uma pequena parte da tua noiva, da tua grande igreja chamada Noiva de Cristo. E como parte desse povo, nós queremos hoje celebrar a Ti louvores, Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti toda a ansiedade que tenha tomado espaço nos nossos corações nestes dias.
Colocamos diante de Ti toda a ansiedade que tomou conta de nós neste dia, nesta quarta-feira. Colocamos diante do Senhor, porque sabemos que é o Senhor que tem cuidado de nós. E o nosso desejo, Senhor, o nosso pedido é que o Senhor fale aos nossos corações, enquanto nós cantamos e adoramos ao Senhor. Que nós, como Teu povo, possamos elevar as nossas vozes e clamar somente a Ti, na confiança, na certeza que o Senhor está nos ouvindo, que a nossa adoração é recebida pelo Senhor, e que o Senhor se agrade de cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Sê conosco, faça-se presente neste culto, Pai, em nome de Jesus. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro. Declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Glória ao nome de Jesus, poderoso, verdadeiro, nome sobre todo nome, Jesus. Glória ao nome de Jesus, nosso Senhor. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, Senhor, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. O nome de Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração.
capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez, diga o nome do teu Salvador, Jesus. Doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Glória ao nome de Jesus. Glória a esse nome poderoso, Senhor. Nome pelo qual importamos que sejamos salvos, Deus. É o nome diante de qual um dia todo joelho há de se dobrar, Senhor. Toda língua há de confessar que Tu és o Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque de forma assombrosamente maravilhosa o Senhor nos formou. Pelo poder da Tua palavra, o Senhor trouxe à existência tudo que existe, tudo que há e tudo que haverá de vir, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por esse nome poderoso, precioso, especial, pelo qual nos salva, o nome que nos dá segurança, que nos dá fé, que nos aumenta a fé, que nos dá confiança na vida, Senhor. Glória ao Teu santo e precioso nome, Jesus. Assim Te adoramos para todo sempre, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Você pode sentar. As crianças até 9 anos já podem descer. E hoje nós vamos ouvir, ter a graça de ouvir nosso irmão Adão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Estão aí comigo? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Achei interessante de por que não prosseguir, já que eu falei há 2 semanas atrás, por que não prosseguir na mesma toada. Acho que é até interessante para a gente pegar a sequência do que a gente falou há 2 quartas-feiras atrás. Tiago, capítulo 4, nós leremos do 11 ao 17, com o foco do 13 ao 17. O objetivo de hoje, se assim Deus permitir, e essa vai ser uma frase que talvez vai ecoar bastante na sua mente, se Deus quiser, se Deus permitir. Se assim o Senhor permitir hoje, o objetivo é que a gente possa relembrar da brevidade da vida, ter ciência dessas verdades que nós vamos ler aqui, evitar a maledicência, que é os primeiros pontos que nós leremos aqui, e obviamente a arrogância de achar que nós controlamos, que nós somos o Senhor do tempo, que nós somos o dono do nosso tempo, da nossa vida, digamos assim. E a gente vai ver que não é bem assim que funcionam as coisas. O
que a gente tem visto, que a gente viu há 2 semanas atrás, a gente viu acerca da questão da amizade com o mundo, que o cristão não pode ser amigo do mundo, aquele que se diz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, não há meio termo, não há muro nessa hora. Então, se a gente age como o mundo age, somos mundanos. Logo, se somos mundanos, não pertencemos ao Senhor. Então, que a gente se afaste das coisas que o mundo faz, mas é interessante que nós pensemos isso até como uma forma de contextualizar e de localizar a gente no tempo em que a gente vive. Não é um convite a se tornar um eremita, não é um convite a se tornar um isolado social, mas sim no mundo, mas sem se contaminar com o mundo. Da mesma forma como Jesus orou por nós. Pai, não rogo para que tire-os do mundo, mas que livre-os no mundo. Então, nós somos cristãos, nós somos ovelhas do Senhor enviados todos os dias para o matador. E talvez isso sejam verdades duras da gente engolir, da gente aceitar, porque a gente quer retribuir sempre de bate-pronto. A nossa língua, como a gente leu nos primeiros versículos do capítulo 4, há 2 semanas atrás, a nossa língua é rápida em querer se vingar, em querer, não quer tomar o prejuízo, não quer tomar o dano para si. Mas o Evangelho tem essa natureza subversiva, que a gente chama isso. Que é uma natureza de que você perde, mas é ali que você ganha. É de que quando você se humilha perante o Senhor, é que o Senhor te exalta, e assim por diante. Uma série de coisas. Nós vimos, até para contextualizar isso antes da gente entrar propriamente no texto de hoje, nós vimos o escárnio que foi a abertura das Olimpíadas e tudo mais. Diante disso, a gente sabe que o Twitter não é parâmetro para muita coisa, que ali dá para ver o pior, talvez, que o ser humano não faria na vida real, mas coloca ali, às vezes, o seu ódio para destilar ali tudo que pensa, que sente ali no momento, mas que as máscaras sociais, no dia a dia, não deixariam a pessoa agir daquela forma. E a gente viu uma série de repercussão que deu isso, logicamente, mas a forma como a gente combate essas coisas não é simplesmente agiram com truculência com a gente, então vamos agir de volta com truculência, porque justamente é isso que o Senhor vem trazer para nós, o contrário disso. Se alguém é teu inimigo, então você ama ele. Dessa forma, a gente vê que não é o que a gente quer aceitar. Por quê? Essas pessoas são pessoas que precisam do Evangelho ser pregados a ela. São pessoas que precisam da nossa oração, precisam da nossa compaixão, por mais que nos doa amar essas pessoas, por mais que nos doa o que elas fizeram, o que elas fazem a gente. Mas a gente precisa buscar o amor em Cristo e somente realmente pelo Senhor. Porque é óbvio que pela nossa lógica, me deu um tapa na cara, eu te dou outro. Vem que eu estou pronto para te detonar. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mas a realidade do Evangelho é outra. A morte tem cheiro de vida para a gente. Então, é isso que eu queria começar falando como um ponto introdutório, de que nós estamos nesse mundo caído, mas não pertencemos ao mundo. A nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. Então, partindo dessa breve recapitulação do que a gente viu dos versículos de 1 a 10, a gente viu o antídoto para combater essas questões mundanas, essas questões de como o mundo age, de que nós temos que buscar sermos realmente como os filhos de Deus são, que é o contrário do que o mundo prega. Então, se o mundo prega ódio, nós vamos com amor. Se o mundo prega inimizade, nós vamos com amizade. Se o mundo vem com cobiça, nós vamos com humildade, nós vamos com generosidade a essas pessoas, ao mundo. A gente vai para pregar o Evangelho, para fazer com que o Senhor seja conhecido através da nossa vida. Leremos, então, os versículos 11 a 17. Acompanhe comigo, leio na NAA. Tiago, capítulo 4, versículos de 11 a 17. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham nas suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tua palavra foi lida nessa hora.
Nos dá, Senhor, um coração ensinável. Nos dá, Senhor, um coração que aprenda, Senhor, de Ti. Aprenda das palavras que o Senhor deixou registradas, Senhor, tão generosamente, tão abundantemente para nós, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que nós podemos aprender diretamente de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos diminuir, mas aumentar o Senhor na nossa vida. Que o Senhor cresça em nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, ser comigo. Que eu seja a boca do Senhor e não seja impedimento para o que a Tua palavra quer fazer aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, já contextualizei algumas situações, algumas coisas para a gente pensar hoje. A ideia, então, é que nós seremos exortados a mudar as nossas atitudes com relação ao que nós planejamos sem levar a Deus em consideração. Quantos de nós, isso aqui eu acho fantástico isso da palavra do Senhor, e Tiago aqui explicitamente é bacana porque ele traz essa linguagem de sabedoria e linguagem parece que do cotidiano. Parece que você vai lendo algumas coisas aqui em Tiago, aqui você vai lembrando de provérbios, você vai lembrando de salmos, e obviamente que você vai permeando todo o discurso de Jesus, ele traz aqui de algumas formas poéticas aqui. E essa forma que a gente consegue aprender com o nosso irmão é interessante porque a forma como a gente planeja as coisas, e às vezes não sai da forma como a gente planejou. Talvez hoje, o seu dia, você planejou de uma forma que você talvez não conseguiu cumprir nenhuma das tarefas. E você talvez esteja se achando um fracasso. Você fala, nossa, mas eu planejei, tudo que eu planejei deu errado. Nossa, então eu não vou mais planejar. E já vou adiantar também que essa pregação de hoje, ela não é uma pregação anti-planejamento, tá? Não é para você chegar em casa e queimar o teu planner. Não é para pegar e excluir aquele curso de organização pessoal que você comprou. Não é para fazer isso não, tá? Mas só quero que a gente tenha bem claro que, independente das coisas que a gente pensa, a gente planeja, a última palavra em qualquer situação é do Senhor sempre. Mas talvez pareça óbvio, você fala assim, isso é óbvio, a gente sabe até na sabedoria popular dessas coisas, Adão. Mas é coisas que o óbvio precisam, parece que ser esclarecidos, e parece que precisa trazer para a gente sempre à luz essas coisas, para que a gente não tropece nessas coisas tão básicas, né? Então, a gente vai tentar ir além hoje de que somente aquele negócio de, o futuro a Deus pertence, se Deus quiser, de só falar essas coisas, né? Então, a gente vai ter esse desafio hoje de desafiar o nosso coração egoísta, a abrir mão disso, abrir mão do que a gente acha que detém o controle sobre todas as coisas, o que quer ter o poder na nossa mão, e entregar ao Senhor, aos pés do Senhor, porque é sempre melhor isso. Vamos lá. Rapidamente uma passagem que não é o nosso foco de hoje, mas ainda assim, ele só para contextualizar, os versículos 11 e 12 são advertências para que nós não sejamos fofoqueiros, maledicentes, para que não estejamos nos achando juízes diante das causas que competem ao Senhor. Não, isso aqui também não é um convite a você falar agora sim, eu achei a passagem que eu queria para poder defender o meu não julgueis para as pessoas. Não é isso que está sendo falado aqui. Mas é o juízo justo, esse sim pode ser feito. O juízo segundo a palavra do Senhor. Agora, o que Tiago está trazendo aqui é irmãos que simplesmente, e é interessante que ele fala, irmãos, não falem uns dos outros. Então, ele está falando com gente crente. Ele está falando para a igreja. Então, ele está trazendo isso, falando assim, se ele está trazendo acerca disso, quer dizer que tinha irmãos que gostavam de falar da grama do vizinho, gostavam de falar uns dos outros. Então, não sejam maledicentes. Porque quem age com maledicência, quem age dessa forma, faz-se juiz diante de todas as pessoas, traz as pessoas até os seus tribunais morais. E não é dessa forma que é para acontecer. Por quê? Porque o versículo 12 vai dizer, só há um legislador e justo juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, ele já traz essa linguagem de que não é para que nós sejamos maledicentes. Falando acerca passando para o versículo 13 em diante, que vai ser o nosso foco de hoje, vai dizer o seguinte, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Esse escutem, Tiago parece que é como se ele estivesse falando esse negócio aos irmãos e ele aumentasse o tom de voz e falasse assim, irmãos, não sejam fofoqueiros, não sejam dessa forma. E escutem, é como se ele virasse e falasse com um público ainda maior nessa hora. Escutem agora, vocês todos, vocês aí que dizem. Essa aqui é uma chamada, então, de atenção, principalmente para comerciantes ali. Mas que a gente vai ver que o princípio básico do que a gente tem a aprender aqui não serve somente para comerciantes. E a gente vai ver também alguns contrassensos da autoconfiança exacerbada desses comerciantes. Então, ele fala assim,
Vocês que dizem, mostra então uma autoconfiança exagerada nos próprios planos comerciais dessas pessoas aqui, no próprio intelecto, o que revela a vontade humana pela autonomia à parte de Deus. Ou seja, é um planejamento que a pessoa simplesmente fala assim, eu vou lá em tal cidade, eu vou fazer isso, eu vou ganhar aquilo. Eles têm, parece que uma certeza, que você fala assim, mas você tem que estar vivo, né? Só faltou uma questão bem básica para você pensar. Para você executar esse plano que você já disse que tem tudo pronto para acontecer, você tem que lembrar que você precisa estar vivo lá na frente, lá para você executar isso. E a forma que Tiago traz aqui já demonstra uma arrogância dessas pessoas ali, de estar vivendo a parte de Deus, como se tivessem, então, uma autorização para fazer o que quisessem. Como se elas tivessem um salvo-conduto para fazer o que quisessem. Não precisam perguntar nada para Deus. Então, por querer o controle absolutamente de tudo, uma autossuficiência e talvez exagerando, por que não pensar até em cobiça dessas pessoas? Que é o tema central que a gente já viu da passagem toda. E esse tema de pensar sobre ter o controle sobre todas as coisas, sobre pensar ser autossuficiente, fala assim, praticamente, Deus, o Senhor já me deu a vida aqui, já me entregou tudo aqui, agora deixa que eu cuido, da minha vida cuido eu. É basicamente isso que o coração humano, na verdade, gostaria que fosse. Na verdade, basicamente isso que a gente vê uma pessoa que não é temente a Deus, uma pessoa que não vive essa prática de temor a Deus, praticamente isso que ela está falando. Tá bom, já fez a tua parte, agora deixa que eu faça a minha, que é viver do meu jeito. E não é dessa forma que a gente deve pensar. Então a gente vê isso na cultura popular, nos filmes e tudo mais, o negócio do plano do vilão sempre querer mais e mais poder, ele sempre quer dominar outros mundos, outros reinos e tudo mais. Isso aí é sabido. E não é só da ficção, isso aí é a vida real na realidade. Porque a verdade é que quando a gente não leva Deus em consideração nos nossos planos, não consagra ao Senhor, e entendo quando eu falo consagra, é entregar, é falar do Senhor, Senhor, isso são os meus planos. Quando a gente não faz isso, é como se a gente falasse assim, eu quero conquistar aquele reino, eu quero conquistar aquela outra coisa, eu quero. Eu. E não é dessa forma que a gente deve pensar. Veja, preste atenção comigo ali, ó. Depois dessa parte ali, ele fala assim, hoje ou amanhã iremos para tal e tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucro. Ele vai falar isso. Eles falam quanto tempo eles vão permanecer, eles têm a certeza cega de que eles obterão lucros, eles sabem para onde eles vão e eles sabem quando eles vão. Preste bem atenção nessas coisas. Demonstra, então, claramente que eles não sentem nenhum peso na consciência de que precisam da autorização de Deus para fazer essas coisas. Eles vivem no engano, no mundo irreal, de pensar que a razão da vida deles é cumprir as metas e objetivos pessoais. Então, não estão levando a Deus em consideração nesse versículo 13. E, na verdade, isso aqui a gente consegue, obviamente, aplicar na nossa vida. Quantas e quantas vezes que a gente não planejou, não fez inúmeros planos, sonhos, o que quer que seja, mas faltou um detalhe crucial para qualquer coisa, para sim ou para o não, levar diante do Senhor essas coisas. Fazer com que o Senhor, essas são minhas vontades, esse é o meu desejo. Para aí sim você ter a certeza de que aquilo é para você continuar nesse pensamento ou não, ou largar. Às vezes é uma coisa fútil, uma coisa desnecessária. E assim são, na verdade, né? As coisas da maioria que às vezes a gente adquire. Quantos de nós que não tem coisas em casa, que trabalhou para ter e está lá encostado numa sala qualquer? Quantos e quantos que a mais famosa é a esteira, né? Que vira guarda-roupa. Mas quantos e quantos de nós que não comprou, não lutou por alguma coisa? Nossa, aqui é a air fry do século. Aqui é a raquete de matar mosquito 2000 aqui, Guizo 2000 aqui. A coisa mais que você poderia pensar. E que você compra e não é nada daquilo. Parece aquele cachorro que corre atrás do carro e quando chega no carro não sabe o que fazer. A gente, sem o planejamento em Deus, sem buscar em Deus a nossa satisfação, de fato, a gente vai ser esse cachorro que corre atrás e quando o carro para não sabe o que fazer. A gente vai se tornar simplesmente como o mundo, que é justamente o que o Tiago vem debater, vem combater aqui. Então, eles tinham essa certeza, não, nós vamos lá, nós vamos conseguir isso. E é claro aqui, o chamado de atenção aqui para os comerciantes que o autor está trazendo aqui. E já falo de antemão, isso aqui também não é que Tiago está querendo cancelar os comerciantes, não. Tiago era um
um anticomércio aí, olha só que coisa feia. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente o fato de eles se acharem autossuficientes para o que eles quisessem fazer. E, na verdade, uma coisa que eu fico pensando é que é um contrassenso, né? O comerciante depende do quê para ele vender? Pensem comigo. O que o comerciante precisa? Não precisa que tenha o consumidor? Ele não tem certeza de que o consumidor vai obrigatoriamente comprar. É óbvio que ele faz o estudo de mercado, é óbvio que ele estuda, mas em últimas análises não está na mão dele decidir, taxativo, assim como o interruptor, que eu ligo e desligo para eu ter lucro ou não. Não é dessa forma. Agricultores, a gente pode pensar dessa mesma forma. Eu acho interessante pensar na questão do agricultor. Pensem comigo. Você planta, a gente tem essa figura, acha bonito, olha o agro, olha as coisas belas da natureza. Nossa, que vida, não sei o quê. Mas se coloque na posição de você plantar e não ter a certeza de que vai colher. Coloque na posição de você plantar, de colocar uma semente ali e não ter a certeza. Por quê? Porque não depende da pessoa. Depende de outros fatores, sejam climáticos ou quaisquer que sejam. É interessante que a gente traga isso, e aqui é legal fazer essa interação, e não tem como eu não lembrar da pandemia. Porque quantas e quantas pessoas que não tinham esse pensamento de que amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou para tal cidade, eu vou passar um ano, eu farei negócios, eu vou ter lucros. E aí o amanhã dela virou um lockdown. O amanhã dela ela ficou trancada em casa. E agora? E o meu negócio aqui não é um negócio que eu posso colocar online. E agora o que eu faço? Então, coisas que estão fora do nosso controle e nos incomodam tanto, porque a verdade é que a gente quer ter o controle na nossa mão. A verdade é que até a gente tem preguiça até para levantar e trocar o canal no manual, que dirá nas decisões do dia a dia. A gente quer ter o controle sobre todas as coisas. E eu falo isso, não estou falando para alguém, isso serve para mim. Eu tenho muita dificuldade quando coisas saem do planejamento habitual. Meu pensamento para essa semana é isso. Um negócio aconteceu. Parece que eu fico assim 10 minutos para poder só entender o que está acontecendo. Para daí, como é que fala? Recalcular a rota. Fica igual o Waze perdido, assim. Recalcular a rota. Isso aqui serve para nós, para nos exortar diante dessas coisas, que é tempo perdido planejar sem o Senhor. Eu já chamei a atenção para o simples fato que faltava para essa equação deles dar certo no lucro, em tudo mais, que era o fato de que eles tinham que estar vivos lá no final disso tudo, né? E nós, independente da situação que nos encontramos, sendo comerciantes, agricultores, empresários, o que quer que nós sejamos, todos nós talvez temos essa dificuldade de quando planejamos e as coisas não vão bem. Eu acho que é uma coisa inerente a todos nós. Então, por isso, o planejar diante do Senhor. Mas vamos caminhar. Versículo 14 diz o seguinte: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui eu acho interessante que dá para a gente pensar até num provérbio que eu anotei aqui, Provérbios 27:1, não precisa abrir. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. É interessante que os planos, as questões que a gente faz, a gente nem tem certeza se amanhã a gente vai conseguir acordar. E pode parecer que é muito fácil falar isso, eu concordo com o que você está falando aí, beleza. Mas a realidade é que a gente tem dificuldade de trazer isso para a realidade mesmo. Porque na nossa cabeça, a gente vai estar amanhã lá no serviço. Na nossa cabeça, no máximo que vai acontecer é eu atrasar. Mas eu vou estar lá. Mas você não tem certeza disso. A realidade que a gente não quer ouvir é que a gente não tem certeza do que virá a seguir. A gente só tem certeza de que é Deus quem cuida, e graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Os planos humanos podem dar errado. Como eu falei, a pandemia, acho que não teve coisa maior para escancarar como a gente não tem controle sobre nada, absolutamente nada no mundo inteiro, né? Em que farmácias esvaziaram, máscaras que precisavam não tinha mais, e aí virou no desespero tudo, né? O que é a vida nossa? O que é a vida de vocês? Algum de vocês, aqui parafraseando Mateus 6, do 25 ao 33, algum de vocês, algum de nós, por acaso, pode acrescentar minutos, horas à nossa vida? Nenhum de nós tem esse controle. Quem detém esse controle, quem detém todo esse conhecimento é o Senhor. Não adianta, não adianta. A gente pode pensar em N coisas. E é interessante porque, quando eu estava pensando sobre isso,
de que quem pode acrescentar horas, minutos de vida, quem de vocês pode? Ninguém, nenhum de nós pode. É somente o Senhor, e Ele faz, se Ele quiser, como Ele fez na Bíblia. É só lembrar de Lázaro, é só lembrar de Ezequias. A gente consegue ter exemplos de que realmente isso aqui é o Senhor quem faz. Se Ele quiser acrescentar mais anos de vida, Ele faz. Mas é somente o Senhor que detém esse poder. E nós não temos esse poder. Seguindo, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É interessante que esse negócio da neblina, esse aqui, para quem dirige constantemente, para quem vai trabalhar em geral, né? Pega aquele busão de manhã cedo, pega o trânsito de manhã cedo, naquele dia de cerração. O que é essa neblina que logo você passa e ali adiante já não existe mais? Então ele traz essa característica de que é passageiro, de que isso é breve, que é um vapor. É um vapor que, da mesma forma como você vê uma fumacinha aqui, ela logo se dissipa. Isso é a vida. Ele está trazendo uma dura realidade para a gente. E talvez, às vezes, a gente fica, como crentes que somos, às vezes a gente quer fazer tanto o reino na terra, digamos assim, que a gente quer pegar e praticamente comprar um lote de terra aqui da terra e falar assim, esse aqui é o meu pequeno céu. Esse aqui é o meu pequeno paraíso. Então tem gente, talvez, tão confortável na terra, que ele vai falar assim, eu não preciso, eu acho, que ir para o céu, porque eu já estou bem confortável no meu céuzinho particular. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é com o Senhor. A gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, porque vai nos ajudar a viver diariamente pensando, remindo o tempo, cuidando do tempo, aproveitando o tempo para o quê? Para coisas úteis de verdade. Para realmente buscar anunciar o Senhor. Buscar glorificar a Deus, e não só de palavra, não só aqui nas quatro paredes, mas anunciar o Senhor até que Ele venha de fato. Nós temos que pensar sobre essas coisas. Então é passageiro, ele traz isso como... Isso é breve. Isso aqui me lembra a parte de que Jesus traz acerca da história do rico tolo, de que construiu silos e mais silos, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou destruir, vou construir ainda mais, e ao final eu vou dar tapinha nas minhas costas, vou falar, como eu sou bom. Louco, hoje te pedirão tua alma, e o que você fará? O que será tudo esses silos? Para quem será? Você não vai levar nada disso. Novamente, não é uma pregação antes de você pensar sobre planejamento e antes de você pensar em ter algo que você deseja, não é isso. Mas eu estou falando tudo isso diante do Senhor. O que são todas as outras coisas que você tem que não tenha sido dado pelo Senhor primeiramente? O que você tem feito com os recursos que o Senhor tem te dado? E aí eu não estou falando de recursos só financeiros, estou falando de tempo, estou falando de dedicação, de empenho, de dons, de talentos que o Senhor tem te dado. O que você tem feito com isso? Você tem empregado bem isso? Você tem entregue como forma também de adoração ao Senhor isso? É interessante que nós pensemos acerca disso. Versículo 15 vai dizer o seguinte, vai trazer um antídoto para essas questões do nosso coração arrogante. Em vez desse tipo de pensamento, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É a hora de combater, então, a arrogância dos nossos planos. É a hora de que nós precisamos direcionar nossos planos e esperanças no Senhor, projetar no Senhor essas questões. A Bíblia está recheada de outros exemplos que eu não vou citar aqui por questão de poupar tempo, mas a gente tem Atos 18, 21, Paulo falando, se o Senhor quiser, eu voltarei para visitar vocês. 1 Coríntios 16, 7, Hebreus 6, 3, e assim outros exemplos. Se Deus permitir, estaremos aí. Se assim Deus quiser, nós iremos até aí. Será que tem sido o se Deus quiser na tua vida, o se Deus permitir tem sido só um jargão que você fala como bom dia? Tudo bem? Será que tem sido só uma forma de você se expressar? Ou tem sido de fato algo que você coloca diante do Senhor como, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir assim, eu farei tal coisa, e colocar diante do Senhor. É interessante que a gente traga essas questões aqui. Engraçado que isso se tornou dito, né? Como, ó meu Deus, que você ouve na boca de ateu, né? Ó meu Deus. Na boca de ateu você escuta essas coisas. Na boca da sociedade virou mais um dito, mais uma vez. Que eles transformaram até em, se os deuses quiserem, se o universo conspirar, e coisas do tipo. Mas a realidade é que isso aqui não é um mantra, não é também para você agora pensar e falar assim, o Adão me deu um código para destravar agora as coisas que eu quiser. Que é para falar assim, se Deus quiser, se Deus permitir, agora eu faço o que eu quiser, agora eu até subo em leão, faço o que quiser, monto leão e tudo mais. Não é nada disso, não é um mantra, não é uma palavra mágica, não é um abracadabra, não é um bum, está feito. Mas é sim
você verbalizando esse se Deus quiser, ou tendo uma intenção, sim, de se o Senhor permitir, você viverá dessa forma. Se assim o Senhor me permitir. Isso diz muito mais, vai muito mais além do que você proferir essas palavras. Mas é uma conduta de vida, uma conduta de o coração se prostrar diante do Senhor e viver essa vida prostrada. Porque a verdade é que toda a nossa vida é vivida diante dos olhos do Senhor. E tudo que você tem e o que você vive é misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. É graça do Senhor. É interessante que a gente reflita isso, que a gente traga isso à nossa mente, constantemente. É importante que nós falemos disso. Segundo o que o Senhor tem para nós, então viver essa vida prostrada diante do Senhor. E ele segue falando, então, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, viveremos como também faremos isto ou aquilo. Agora faz toda a diferença que o camarada estava deixando para trás antes. É o simples fato de que, se o Senhor estiver no negócio, se o Senhor me permitir, eu estarei vivo, então, para fazer isso ou aquilo que é meus planos. Primeiro, então, estarmos vivos para daí, então, se o Senhor permitir, fazer qualquer coisa que eu penso. E aqui eu terminei esse versículo 15, a anotação aqui, eu coloquei em Provérbios 16, 1 ao 3, e talvez seja conhecido da maioria do pessoal. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Quem que não gosta da própria ideia? Tem alguém que fala assim, eu tenho uma ideia. Aí fala a ideia, mas eu odiei minha ideia. Ninguém, todo mundo acha que a própria ideia é excelente, é a melhor que tem. É a ideia que tem que ser comprada. Mas o Senhor sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e que você tem planejado se realizará. Isso aqui fala muito mais acerca disso. De aquilo que você tiver em consonância com o que o Senhor quer, é óbvio que acontecerá. É óbvio que se você tiver em consonância com o Senhor, com aquilo que o Senhor quer, até os nãos que o Senhor te der, você falar, isso é o melhor para mim. Porque a resposta do Senhor para as nossas demandas, para as nossas coisas, são sempre as melhores. Quem melhor que o Criador de céus e terra, o sustentador de todas as coisas, o Deus eterno, infinito, imutável. Lembre-se dos atributos de Deus. Pense no Senhor. Quem melhor que este, que é o ser sobre todo ser, que não há outro como ele, para te entregar a melhor resposta. Mas você fala, não, eu sei. Eu sei o melhor para mim, Senhor, pode deixar. Tá bom. Versículo 16 vai dizer o seguinte, ele torna, é interessante que na leitura de Paulo, de Tiago, eles têm essa característica de que para algumas pessoas pode falar assim, mas de novo, mas ele está repetindo essa história aí de novo. Mas é importante que, se a palavra de Deus traz isso, é porque tem a nos dizer que às vezes nós somos rápidos em esquecer, né? Por isso que Paulo até tem, né, a questão que ele fala assim, não me é cansativo vos repetir-vos as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente é teimoso, porque a gente é rápido em esquecer, em deixar as coisas de lado. Então ele fala, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Ele reforça o problema, então, existente. E quando ele fala ali, vocês se orgulham das arrogantes pretensões, esses arrogantes pretensões, a ideia é de pensar num orgulho orgulhoso, numa soberba ensoberbecida, uma soberba ao quadrado. É uma coisa pior ainda, é uma mitidez mitida. É como se pudesse ser isso, digamos assim, para aumentar ainda. Essas coisas são mundanas. Logo, se vocês a praticam, vocês são mundanos. Nós não podemos agir dessa forma, com essa arrogante pretensão. Não pode, então, estar no cotidiano, na vida do crente. É uma incoerência. Esse reforço do argumento, então, traz a questão do fato de que nós não podemos ser amigos do mundo e nem agir como o mundo age, mas sim buscarmos a Deus em humilhação, em humildade, em devoção ao Senhor. E ele vai continuar falando, todo orgulho semelhante a esse, ou seja, toda essa vanglória, toda essa jactância, toda essa mitidez, tudo isso que você possa pensar, é uma forma de tirar Deus do centro das coisas, é de desconsiderar Deus das situações. É buscar tomar o lugar de Deus para nós sermos os deuses, os controladores da nossa vida. Novamente, o tema de controle sobre todas as coisas que a gente quer ter. Isso é idolatria, isso é pecado. Todas as vezes que você coloca algo no lugar que só pertence a Deus, um lugar de devoção, um lugar de adoração, que só pertence ao viver por, toda vez que você coloca quaisquer coisas que você pense, ou qualquer pessoa que você pense, quem quer que seja, é idolatria. E nós precisamos buscar tirar os ídolos, remover os ídolos, e dar honra e glória ao único que é devido, toda honra e toda glória que é o Senhor. O antídoto, então, diante dessa arrogância toda, de tudo isso, é novamente, ele reforça o antídoto. Ele passa novamente a receita aqui, vou receitar de novo para vocês, prestem atenção.
O antídoto é submeter-se a Deus, como a gente já falou em outro momento. É humilhar-se diante do Senhor. E a verdade é que ninguém quer se humilhar. A verdade é que nós pensamos, humilhar é uma humilhação para mim. Sim, mas humilhação diante do Senhor é o Senhor exaltando você. Isso é maravilhoso, de novo, a natureza subversiva do Evangelho. As coisas não têm o mesmo peso com que o mundo, com que a sociedade prega. Diante do Senhor as coisas são diferentes. É maravilhoso nós pensarmos acerca disso. E seguindo, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é que parece que está do nada esse versículo 17. Parece que ele vem num argumento fixo, sólido, e do nada no versículo 17 parece que fica avulso. Fala assim, o que é esse versículo 17 aí? Então, os comentaristas sobre esse versículo trazem que é provável que ele está trazendo um dito popular muito conhecido ali na época ali. Mas independente de qualquer coisa, a palavra portanto que ele traz ali faz toda a diferença. Indica então que ele está ligando tudo que foi dito até agora, todo o discurso da 2 quartas anterior, o discurso de hoje, ele está linkando tudo isso, falando assim, portanto, dito tudo isso aqui que eu acabei de falar aqui, portanto, ele traz essa urgência de vida, essa brevidade então de lutar ao máximo contra o mal citado no capítulo, desde o capítulo do início do capítulo 4. Então, é praticamente como se ele estivesse falando assim, dito isso, dito que vocês agora entenderam agora o que é mal, vocês viram que isso aqui é errado, tal coisa, arrogância, cobiça, inveja, tudo isso é mal, joguem fora. Agora que vocês estão sabendo isso, vocês sabem como combater essas coisas, vocês sabem como que é fazer o bem. E aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O famoso pecado por omissão, né? É interessante que nós pensemos, isso aqui me lembra muito acerca de quando Paulo vai falar em Efésios 4, acerca de aquele que mentia, ele só vai deixar de mentir? Ele só vai falar assim, fazia errado, agora não fazer mais errado. Não, mas fazer o certo também. Aquele que mentia, não minta mais. Mas não só não minta mais, fale a verdade. Aquele que roubava, não só pare de ser ladrão, não só pare de roubar. Antes, agora, trabalhe. Da mesma forma, aquele que era invejoso, não só deixe de ser invejoso, mas agora seja generoso, seja humilde. Aquele que era mesquinho, não deixe só de ser mesquinho, mas agora contribua, agora faça a diferença, faça diferente do que você fazia antes. Todo aquele que sabe o que é correto, sabe o que é o bem. E é legal porque aqui acaba com o argumento de que normalmente a gente tende a falar, mas eu não sabia. A gente tem, parece que um salvo-conduto desde quando é criança, né? De quando a criança fala assim, mas eu não sabia. Então tá, então você não sabia, então agora eu vou atenuar então esse negócio aqui, porque eu não posso falar, né? Porque ele não sabia, né? Mas a partir do momento que a gente sabe das questões, sabe do que é correto ou não é correto, parece que a ignorância parece que ficou mais interessante, porque era melhor eu não saber. Porque agora que eu sei, agora eu tenho um compromisso de fazer o que é correto, agora que eu sei. Ó céus, ó vida, ó azar, e agora? Quem poderá me defender? Aquele que sabe, então, que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O saber, o conhecer, o dizer que sabe e não praticar é inútil, meus irmãos. Nós precisamos parar de dar desculpas e fazer o que é correto. Santificar nossas mãos. Lembra do que nós falamos há 2 semanas atrás? Limpem as mãos, pecadores. Acheguem-se ao Senhor. Busquem ao Senhor. Submetam-se ao Senhor. Em todo tempo, enquanto há tempo. Aquele que tem ouvidos, ouça isso. Partindo para o final, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós devemos levar os nossos planos ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos direcione a cumprir a vontade dEle, para que possamos ter humildade. Já digo e repito, falo novamente, não é uma pregação anti-planejamento. Vá, sonhe, planeje, deseje sim, faça isso é legítimo. Faça isso. O Senhor não vai te condenar porque você tem uma vontade que você queira. É claro que não seja pecaminosa, né? Por favor, né? Mas planeje, sonhe, pense sim. É natural isso. Que a gente pense, que a gente queira as coisas. Mas leve isso tudo diante do Senhor. Perguntando para o Senhor se de fato isso é legítimo. Perguntando para o Senhor se isso é realmente tão importante assim. Que possamos, então, ter a consciência de que buscamos ao Senhor a tempo e fora de tempo.
orando, suplicando e com ações de graças, mantendo um relacionamento firme de dependência com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com quem viveremos e reinaremos, quando esse breve sopro de vida, quando essa neblina aqui da vida passar. É curtinho essa vida. Então que a gente aproveite diante do Senhor. E aqui eu deixei por fim, antes de nós irmos para a parte da oração, eu pensando acerca do Salmo 90, pensando assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a remir e aproveitar o tempo que temos nessa breve vida terrena, a refletir o caráter santo do Senhor. Ensina-nos, Senhor, para que todos quanto possam venham a Te conhecer e adorar através da nossa vida. Que a gente aproveite. Então, de forma prática, o que a gente viu hoje? Contra, então, a autonomia ditatorial da nossa vontade, como que a gente luta? Vamos na dependência de Deus. Contra a autossuficiência burocrática, a gente vai satisfeitos e suficientes no Senhor. Contra a cobiça, humilhados, mas exaltados em Deus. Amém? Coloque-se diante do Senhor agora os planos que você tem. Coloque diante do Senhor os desejos do seu coração, os seus anseios. Coloque diante do Senhor aquilo que talvez tenha te tirado a paz. Aquilo que talvez te tirou a paz para algo que você planejou e não conseguiu cumprir. Que era legítimo, que você falava assim, não tinha como isso dar errado, e isso deu e te deixou talvez frustrado. Coloque agora diante do Senhor essas coisas. Coloque diante do Senhor se você tem um coração que se acha autossuficiente. Se você tem um coração que é cobiçoso, que quer ter mais e mais. Coloque diante do Senhor. Pergunte ao Senhor se é legítimo as coisas que você tem planejado, pensado e tudo mais. E por fim, peça ao Senhor de fato, por um espírito santificado, por um espírito que queira realmente adorar o Senhor e anunciar o Senhor. Entendendo, parece que buscando entender as coisas que é tão difícil da gente entender que tudo é misericórdia, tudo é graça do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não chega no amanhã. A gente não vai chegar no amanhã, se o Senhor assim não nos permitir, se o Senhor assim não quiser. Então, coloque-se agora diante do Senhor acerca desses pontos e depois nós terminaremos orando juntos.